Essa é a versão 6.0 da planilha para gerar arquivos KNAB de pagamento ao Banco Bradesco. Com essa atualização, além do Pix e o TED, a gente também vai conseguir fazer pagamentos a tributos, com ou sem código de barras, ou pagamentos de boletos mercantis, com o código de barra, sendo boletos a outros bancos e a boletos ao próprio Bradesco. Então aqui eu vou começar demonstrando ou revisar como fazer o lançamento para as opções anteriores, que no caso é o TED e o Pix. Então aqui a gente começa com os dados iniciais. Esses dados aqui eles vão ficar fixos. A única coisa que a gente vai modificar aqui é o número sequencial, mas eu vou detalhando cada campo. Primeiro campo, CNPJ, com o ponto, traço e a barra. Sempre nessa formatação, no tipo formato coluna como texto, porque se estiver aqui como um personalizado vai dar erro, então tem que estar como texto e o ponto tem que ser digitado. Razão social, de preferência caixa alta. O número do convênio fornecido pelo banco. Agência, o dígito da agência se ele existir, senão ele fica em branco. Número da conta corrente, dígito da conta corrente. Aí essa data da geração do arquivo já é uma função que está pegando a data atual do sistema, não pode apagá-la, porque funciona assim, eu vou gerar esse arquivo hoje, eu tenho que importá-lo hoje, porque no arquivo vai constar a data de geração dele. Então, o arquivo serve para o dia. Aí o número sequencial. Esse número sequencial funciona assim. Cada arquivo vai ter uma sequência. Fiz o primeiro, 1, segundo, 2, 3, independente se ele é Pix, TED ou boletos, sempre vai ter que modificar. E também, independente se ele não tiver sido importado ou não. Digamos que gerei o arquivo 1, mas eu não vou importar ele, por algum motivo eu vou fazer ele de novo, vai ser o 1 de novo. Então o ideal é primeiro ir na pasta de downloads, deletar o arquivo que tiver lá e aí sim gerar novamente a sequência 1. O tipo de serviço, aqui eu posso optar por pagamento diverso, pagamento fornecedor ou salário. Salário não funciona para Pix. Mesmo se eu tenho os funcionários e eu quero pagá-los em Pix, então eu devo escolher essa opção pagamento a fornecedor. Aí a forma de lançamento, que aqui eu já disse tinha o Pix, TED. Esse crédito em conta corrente é a transferência, ou seja, quando eu vou fazer pagamentos, eu vou transferir o dinheiro para funcionários ou fornecedores que já tiverem conta no Bradesco. Então ele fica separado de TED, porque TED são a outros bancos. E o crédito em conta corrente, que é a transferência, são para favorecidos com contas no Bradesco. O tributos com código de barra e sem código de barra. A liquidação de títulos para outros bancos, boletos para outros bancos, boletos mercantis, ou para o próprio Bradesco. Então aqui a primeira opção que eu vou colocar é a Pix. A data do pagamento do arquivo também tem uma função pegando a mesma data que vai gerar o arquivo. Mas essa aqui, digamos que eu não quero pagar no dia 3, eu vou importar hoje, mas eu quero que ele seja pago daqui a 5 dias. Eu posso colocar aqui um mais 5, ele já entende que vai ser pago em 5 dias. Ou eu também posso digitar, eu quero que seja pago no dia 9/8/2025. Fica a critério. Vou voltar aqui para a função. E aqui esse endereço é o endereço da própria empresa. Rua, número, complemento, a cidade, o CEP e o F. Feito isso, meu arquivo 1, vou lá em pagamentos. Lembrando que aqui é um teste de Pix. Então ele me abre aqui o pagamento Pix. Cada linha é um pagamento, cada linha é um favorecido. Vamos começar a digitar aqui. Das colunas A até a coluna E, que são os dados bancários, eu só preciso preencher se eu não tiver a chave Pix. Se eu tiver a chave Pix, eu posso ignorar esses campos aqui. Aí aqui a forma de iniciação, que eu tenho aqui por telefone, chave Pix telefone, chave Pix de e-mail, chave Pix CPF ou CNPJ, chave Pix aleatória e dados bancários. Se eu optar por dados bancários, óbvio que eu não tenho a chave Pix, então aqui eu tenho que colocar um banco. O banco, agência
e conta. Ok. Aí os favorecidos, vou colocar aqui uma sequência. Um, dois, três, quatro e 5. O número do documento eu também não posso repetir esse número de documentos. Posso usar uma sequência, 1, 2, assim por diante. Assim também como se eu já tiver os meus favorecidos, cada um já tem uma chave, um código que eu reconheço meus favorecidos. Aí eu posso colocar aqui, digamos que esse aqui é o 67, esse aqui é o 85, 46 e assim por diante. Fica também a critério. Vou deixar aqui a sequência. O valor, vou colocar R$100 aqui para todo mundo. Não se preocupem com o zero à esquerda, caso depois da vírgula, com o zero à direita, depois da vírgula. Se o Excel não completar, não precisa se preocupar, porque ele vai colocar isso lá na macro, ele vai acrescentar, ele já entende que isso aqui é R$100. O que não pode é essa coluna estar com outro formato que não seja numérico ou geral. Então eu tenho que vir aqui, só para me certificar, eu selecionei a coluna inteira, venho aqui, e aqui eu vou optar por geral ou numérico. Vou deixar aqui como geral mesmo, como já está. Se tiver como texto, vai dar problema, porque ele não vai conseguir fazer o cálculo dos valores. CPF, CNPJ, aqui é com a máscara. Então aqui tanto faz se é CPF ou CNPJ, vou colocar aqui todos os CPFs, não podendo ter repetições aqui, né? Então aqui é a chave Pix, a primeira chave Pix que eu coloquei aqui é telefone. Chave Pix de telefone funciona assim. Você vai sempre colocar mais 55, o DDD e o número. O Excel, por algum motivo, ele apagou aqui o mais 55, ficou todo desconfigurado. Significa que essa coluna não está formatada como texto. Então, o que eu preciso fazer? Deve sempre estar como texto. Seleciono a coluna K, venho aqui em iniciais, e aqui eu marco o texto. Vamos forçar ele a ser um texto. E vou digitar novamente aqui. Mais 55, DDD e o número. E aí ele entendeu, isso aqui é um texto, começa com mais 55. É importante também verificar esse triângulo verde aqui. Esse triângulo verde, quando a gente digita números, e ele tiver como texto, vai ficar esse triângulo verde. Quando não, ele fica sem. Então aqui, se os valores também tivessem como texto, eu já saberia porque ia ter um triângulo verde aqui em cima. E não tem. Segunda opção é o e-mail. Sem segredo algum. Terceira opção, CPF ou CNPJ. Lembrando que todos os dados são validados com o CPF e CNPJ. Ou seja, a chave Pix ou os dados bancários têm que corresponder a esse CPF e CNPJ. Então, mesma coisa, essa chave Pix, quando for CPF, tem que ser a mesma. Só que aqui, o CPF e CNPJ, ele vai sem o ponto, apenas números. Então, ele fica dessa forma. Não se preocupe também se o Excel começar a completar aqui, como digitou um e-mail, ele entende que isso aqui é um e-mail, é um valor para ser feito algum cálculo, algum envio. Mas aqui não precisa se preocupar, porque aqui tanto que a gente pode até ver que tem a mãozinha aqui, é um link, então se eu clicar isso aqui vai abrir o Outlook para mim, eu não quero que isso aconteça. Mas pode desconsiderar isso aqui, porque na hora de gerar o arquivo ele vai transformar isso aqui em tudo em texto. Chave aleatória. E os dados bancários, mas eu já informei os dados bancários aqui, então eu não preciso colocá-lo aqui. Aí eu tenho que marcar isso aqui, identificação. Se é conta corrente, pagamento ou poupança. Vou marcar aqui todo mundo como conta corrente. Bom, preenchi até a coluna L. O que eu faço agora? Venho aqui e aperto o QNAB. Aí ele me pergunta o nome do arquivo. Vou chamar ele de Pix01. Então, ok. Arquivo salvo em downloads. Ele volta para minha aba inicial. Eu vou abrir aqui a minha pasta de downloads. Tá aqui meu Pix01. Vou abrir aqui esse arquivo. Esse aqui é um editor de texto chamado Notepad++, mas ele pode ser aberto no TXT, Super Notepad, enfim, qualquer editor de texto. Então aqui está o meu primeiro arquivo QNAB
240 posições, pagamento via Pix a fornecedores. Então aqui todos os meus favorecidos são 2 headers, 2 trailers e o detalhamento. Cada favorecido possui 2 linhas, registro A e B. Então eu vou fechar aqui. Vamos gerar o nosso segundo arquivo. Os dados vão ser o mesmo, só preciso lembrar de modificar aqui um número sequencial para o 2 e modificar isso aqui de Pix para TED. Vou em pagamentos, ele fecha a aba Pix e abre a aba TED. Então aqui os dados que eu preciso colocar. O código do banco, que são sempre 3 dígitos, a agência, o dígito se ele existir, a conta e o dígito da conta. O nome do favorecido, número do documento, é aquela mesma questão, se eu já tiver um código para o meu favorecido eu posso marcar, do contrário posso usar uma sequência. O valor, R$100, e o CPF, o CNPJ, sempre com a máscara. Vou colocar mais algumas linhas aqui, só para a gente ter mais coisas no arquivo. Aqui eu mudo de 1 para 2. Aqui também coloco a sequência. Opa, não foi. O valor continua o mesmo. Aqui também eu tenho que modificar o CPF. Beleza, já tenho 3 favorecidos aqui para ser pagamento. Vou mandar gerar o arquivo Kenab. Pergunto o nome do arquivo, vou chamar ele de TED001. Dou OK. Arquivo salvo em downloads. Ele sempre vai salvar na pasta de download. Aqui está o meu TED001. Vou abrir esse arquivo também. Então aqui o meu Pix, aqui meu TED. E aqui, se a gente olhar aqui, ó, 45, esse 45 logo no comecinho, que é C, o 20 quer dizer fornecedor, e o 45 quer dizer Pix. Aqui, o 20 que é fornecedor, e aqui o 41 está dizendo que é um TED. Vou fechar meu arquivo, vou gerar o meu terceiro arquivo. Então, aqui eu coloco 3. Aqui eu marco crédito conta corrente, porque vai ser uma transferência, e pagamentos. Fechou o TED, abriu transferência. A tela de transferência de TED é muito semelhante. A única diferença é que não tem a coluna de banco, porque aqui ele já entende que é tudo do Bradesco, ele já está fixo lá o Bradesco. Então aqui eu coloco a agência, a conta, o favorecido, documento, valor e CPF. Vou colocar no CNPJ agora. Feito isso, vamos lá gerar o arquivo. Eu vou deixar apenas uma linha e vamos lá gerar. Aí o nome do arquivo, esse vai ser uma transf 01, dou OK. Então vou em downloads. Tá aqui meu arquivo transfer 01, vou abri-lo. Então aqui, ó, 20 que é fornecedor e aqui o 01 que ele está dizendo que é uma transferência. Vou fechá-lo, voltar aqui no Excel e agora eu vou falar sobre as novidades. Vou colocar a sequência 4, pagamento a fornecedor, e aqui eu vou começar com tributo com código de barra. Vou mandar abrir. Aí eu coloco aqui a data do vencimento, digamos que ele vai vencer no dia 30/8/2025. Aí eu preciso do código de barra, que são 44 a 48 dígitos. Então eu vou colocar aqui todos os dados fictícios, só para completar aqui para a gente. Não vou entrar em detalhe como funciona o código de barra. O nome do contribuinte. Aqui eu tenho que informar o que está lá na guia. Vou dizer só a prefeitura aqui. O valor principal, digamos que é R$100. Data que eu vou estar fazendo esse pagamento, que no caso vai ser a mesma que eu informei aqui, né? Então no caso aqui eu vou colocar dia 8/8/2025. O número do documento. E o seu número que às vezes ele consta ali na guia, do contrário pode ficar em branco. Vou deixar ele em branco aqui mesmo.
Vou mandar gerar o arquivo. O nome do arquivo, esse aqui vai ser o tributo com código 01. Dou OK. Arquivo salvo em downloads. Vou abrir aqui o meu arquivo. Tributo código 01. Então aqui ele está mostrando para a gente esse 22, antes o 20 lá ele significava que era fornecedor. Agora o 22 está dizendo aqui para a gente que é um tributo com código de barra. Que é o 22 até o 91. Então eu vou fechar aqui e já vou para o próximo, que vai ser o 5. Tributos sem código de barra. Vou dar um OK. Aqui precisa informar mais alguns campos, como o vencimento, que a gente já conhecia. Aí aqui o período de apuração, digamos que aqui é o mês 8 de 2025. O número referente a DARF. Código da Receita, que aqui o pessoal do fiscal vai saber exatamente o que ele deve preencher ou não. CNPJ do contribuinte. O nome do contribuinte. O valor. Se tiver multa, do contrário fica aqui como 0. Juros também. Aí o valor total, eu vou repeti-lo. A data de pagamento, eu vou colocar aqui dia 8 de 8 de 2025. O seu número é a mesma questão, se não tiver ele fica em branco. Valor da receita acumulado e percentual. Essas informações eu não vou colocar. Vou mandar gerar arquivo. Então ele pergunta o nome do arquivo. Esse aqui vai ser um tributo sem código 01. Então OK, arquivo salvo em downloads. Vou abrir aqui a minha pasta de download. Tributo sem código. Então vou abrir aqui o meu arquivo. A única diferença entre eles ali é, logicamente, o código de barra também já está aqui dentro. Então aqui ele preenche muito mais coisa do que com o código de barra. Vou fechá-lo. Vamos para o nosso arquivo 6. Esse arquivo 6 agora são os boletos. Primeiro vou colocar aqui o boleto. Na verdade, tanto o boleto a outros bancos como o próprio Bradesco é a mesma tabela. Só que aqui eu preciso informar porque a macro vai entender quando é um e quando é outro. Eu vou mostrar a diferença dos arquivos, mas a tela será a mesma. Vou marcar aqui ao próprio banco, para começar. Vou dar um OK. Aí ele vem para a aba de pagamento a boleto. Coloco aqui o meu vencimento. Aí o nome do favorecido. Sempre em caixa alta, de preferência. Aí o código de barra, com 48 posições. Que é o código digitável, tá? Aqui não faz o escaneamento. O valor. CPF ou CNPJ. E o seu número, se ele tiver. Então eu mando gerar o arquivo aqui na aba. Ele me pergunta o nome do arquivo, vou chamar ele de bol001. Bol, underline, Bra, pra gente saber que é do próprio Bradesco. Então, arquivo salvo em downloads. Vou abrir aqui minha pasta de download. Tá aqui meu novo arquivo, o Bol Bradesco 001. Vou abri-lo. Tá o arquivo aqui. 20, que é o fornecedor, e o 30, que ele está informando que é um pagamento ao próprio Bradesco. Um boleto ao próprio Bradesco. Vou fechá-lo. Vou gerar o nosso set aqui. Vou modificar aqui para pagamentos, títulos de outros bancos. Vou dar entrar aqui no pagamento. Ele me abriu a mesma aba, tanto que aqui as informações já estão aqui. Então eu vou mandar girar novamente esse aqui. Vou chamar de bol outros 001 e dou OK. Aí aqui eu vou abrir aqui só para a gente ver a única coisa que modificou de um para o outro. Ó, aqui estava o 30.
E aqui está o 31. Essa foi a única modificação, além da chave que vai ter a informação quando é o Bradesco ou não. Então eu vou fechar aqui. Esses são os arquivos que essa planilha consegue gerar. Todos esses tipos de KNAB. Vou voltar aqui. Vou modificar aqui, vou modificar para Pix. Então digamos que no mês seguinte eu vou fazer um novo pagamento. E são os mesmos favorecidos. Então eu não preciso limpar tudo isso aqui. Só vejo se o valor já tudo certinho, se os dados estão ok. E mando gerar o arquivo novo. Então aqui seria o Pix 02. Eu não posso repetir o mesmo nome de arquivo que já tenho aqui. Ou eu deleto esse arquivo, ou eu gero com um novo nome. Pix 02, para não correr risco de juntar arquivos. Mas digamos que no próximo mês são novos favorecidos. Então eu posso vir aqui e clicar nesse botão apagar e ele já vai limpar tudo para mim. Volto em iniciais. Vou fazer a mesma coisa aqui em TED. São os mesmos favorecidos? Ou os funcionários? Posso deixar. Do contrário, posso limpar. Vou limpar minha TED. Vou limpar aqui o meu crédito em conta corrente. Vou limpar aqui os meus tributos. Com e sem código de barra. E por fim eu vou limpar os meus boletos. Então a planilha fica dessa forma, sabendo que eu posso manter os dados para os próximos pagamentos ou fazer essa limpeza.